Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sidney Sá, bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, para falar sobre algo que está acontecendo hoje no país e creio que você já deve até estar sabendo, né? É impossível a gente ficar meio que de fora desse mundo, principalmente aqueles que usam as redes sociais. É impossível você não estar atento, não estar assim, sendo jogado com tanta informação que está acontecendo. Nesse vídeo de hoje quero falar sobre a Vitória Souza, uma menina de apenas 17 anos de idade, uma menina aí cheia de engajamento, muito comentada, muito seguida por quase 4 milhões de pessoas, também ouvida por outros milhões de pessoas. Ela que tem uma grande influência hoje no Brasil, principalmente com o infanto juvenil. Bem, por que eu quero gravar o vídeo sobre Vitória Souza, mesmo sabendo que já tem muito conteúdo a respeito desse assunto, a respeito dessa pessoa? Porque eu vejo que a Vitória Souza, ela não é somente uma pessoa em si, ela é uma persona, é algo que é um resultado de alguma coisa. Meio que a Vitória Souza, ela nos conta muita coisa, e nem estou falando sobre o conteúdo dela em si, nem estou falando daquilo que ela anda pregando em si. Por que tem gente que te taxa de louco? É porque quem te taxa de louco não faria metade do que você já fez. Aí ele te taxa de louco porque ele não tem a capacidade e a ousadia que você tem. Ele te taxa de louco porque ele vê em você algo que ele nunca viu nele. Pergunta o quê? Vontade de fazer dar certo. Do resultado que é ouvir uma mensagem dela. Para a gente chegar até Vitória Souza, a gente tem que entender primeiro como anda o nosso país. Por quê? Porque o evangelicalismo no país está doente. O brasileiro em si, ele sempre foi um povo muito religioso, ele sempre foi um povo muito místico, ele sempre foi um povo que abraçou as culturas religiosas, é um povo de muitas religiões. E aqui no país a gente tem uma forte influência do catolicismo dentro das suas fundações, né? Então a gente tem Rua de Santo, a gente tem toda a cidade tem um padroeiro, então a gente tem uma família inteira católica, talvez você venha disso também. Então como essa cultura católica se arrastou durante anos no país, querendo ou não, temos essa cultura católica. E com isso, esse pensamento católico ainda está muito impregnado nas nossas mentes. De quê? De que você não precisa fazer muita coisa, de que você é filho de Deus e todos nós somos filhos de Deus. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. E Jesus também. Amém, amém. E a mim também. Você é evangélica? Sou. De qual igreja? Católica. Essa informação e de que também nós somos salvos pelas obras. Então, esse tipo de ensinamento católico está no coração de cada brasileiro. É preciso que você leia a Bíblia para você entender que, na verdade, são pensamentos equivocados biblicamente. Mas para cada brasileiro comum que você perguntar a respeito de Deus, de vida, de fé, ele vai dizer que é filho de Deus, ele vai dizer que não comete nada de errado e vai dizer também que crê em Deus Pai e principalmente que ele vai para o céu. Então, mesmo que ele seja alcoólatra, mesmo que ele seja alguém que trai a sua mulher ou algo do tipo, ele vai se achar bem e vai se achar tranquilo com relação a isso. A gente tem que entender que o Brasil está nesse meio, né? Então, quando a igreja brasileira vem, quando a igreja evangélica brasileira vem nesse mundo, ela vem para destruir essas ideias, esses ideais que são errados, principalmente com relação à palavra de Deus, somente isso, com relação à palavra de Deus. Mas houve um evangelismo muito grande por parte de nós evangélicos, então hoje o Brasil é uma nação alcançada pelo evangelho. Muito difícil você vai ver alguém que nunca ouviu o evangelho, muito difícil você vai ver que pessoas já ouviram falar a respeito do evangelho. E com isso muitas pessoas aceitaram a Cristo, milhões e milhões de pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então nós temos uma igreja evangélica muito, mas muito forte. Com relação a isso, está se mudando a cultura. Agora nós saímos de uma cultura católica e estamos colocando uma cultura evangélica no país. Mas calma, nem tudo são flores. Nessa mudança há muito secretismo, você traz muita informação do que está lá fora para dentro da igreja. Então nós temos hoje no país não apenas uma religião católica forte, mas uma religião evangélica forte, de igrejas fortes, de igrejas grandes, de pastores com muita autoridade e influências. Então nós temos um grande problema que é em relação a megas igrejas, não só no país. Então o problema não é só o Brasil, e sim também as megas igrejas. Ela vem para trazer um grave problema. Por quê? Porque nas megas igrejas é muito difícil você produzir uma igreja de verdade, uma igreja comum, uma igreja onde os irmãos se conhecem, onde você ali promove a sua fé e principalmente você exerce uma função dentro da igreja. É muito comum que ali os irmãos que ali chegam
queiram aproveitar toda aquela grande estrutura para que ali possam aproveitar da sua fé, comungar com alguns irmãos, mas também não conhecer tantas pessoas, aproveitar um bom som, um bom ar-condicionado, uma boa cadeira, uma boa palavra, uma boa música, mas também não ser tão cobrado com relação à sua vida. Você não tem um compromisso com a igreja, com as pessoas, com aquelas pessoas que estão ali, com os irmãos, fazendo com que a sua vida seja um pouquinho mais confortável. Ao mesmo tempo que você abre a sua fé e vive em um lugar legal. Então, por isso que as megas igrejas ela tem um grande espaço no evangelicalismo brasileiro. E isso também culmina na Vitória Souza. Por quê? Eis aí a minha teoria. O Brasil agora, ele não só tem o católico não praticante, ele também tem o protestante não praticante. Você sabia disso? Aquela pessoa que professa fé, mas que não pratica. Aquela pessoa que pensa que apenas crê em Deus e não mais adorar os santos, apenas crê em Deus e não mais entrar numa via batismal, por exemplo. Então a gente tem o protestantismo não praticante, que é aquela pessoa que não quer compromisso com a igreja, que não quer compromisso com a palavra, mas quer que Deus se comprometa com ele. É aquela pessoa que quer justamente ouvir palavras de conforto, palavras de amor, palavras de paz diante de Deus, principalmente a cultura da prosperidade na igreja. Você só é abençoado por Deus se você é uma pessoa próspera. Isso é muito complicado de ser pregado, mas como nós estamos em um país praticamente protestante, como nós estamos em um país das megas igrejas, e como nós estamos em um país onde essa cultura está sendo revelada, esses nomes que representam esse tipo de ideia começam a crescer. Aí que vem o terceiro ponto. Não é só o evangelicalismo brasileiro, não é só as megas igrejas. Aí vem o terceiro ponto, que são as redes sociais. Nas redes sociais, você precisa ter poucos segundos para bombar. Esses seus primeiros segundos, eles são muito importantes. Então, nesses primeiros 5 segundos, você precisa atrair a atenção do seu público. Atraindo a atenção do seu público, você pode prolongar um pouquinho mais, em 30 segundos. Se os próximos 30 segundos forem muito eficientes para você, chame sua atenção, esse conteúdo o Instagram vai perceber e entender que é muito relevante. Não só o Instagram, mas o YouTube, o Facebook, todo mundo usa a mesma estratégia, que é da relevância dos primeiros segundos. Automaticamente, se você pega alguém que aproveita muito bem esses 5 primeiros segundos e coloca uma coisa na internet que causa muita estranheza ao ouvir, essa pessoa vai reclamar. Sabe, se você está assistindo esse vídeo e se você estiver concordando com o que eu estou falando, é muito comum você curtir esse vídeo e parar por aí. No máximo, curtir esse vídeo tem gente que nem curte. Mas no máximo por aí. Mas aquela pessoa que não gosta, não. Ela para e comenta. Ela vai comentar. Ela, meu irmão Sidney, com todo respeito. Eu sei que as pessoas não se respeitam assim, né? Nas redes sociais. Mas vamos dizer assim. Irmão Sidney, tudo bem, cara? Eu não concordei com isso. Quando a gente não concorda, a gente faz zoada. Sabe? A gente vai lá e comenta. Ou a gente procura aquele comentário que representa a nossa falta de empatia com o assunto. A gente vai lá e curte. A gente faz alguma coisa. Que nós chamamos de engajamento. O hater, que é a pessoa que não concorda, ele engaja. Ele faz zoada. E para a pessoa que precisa desse engajamento é perfeito. Então o que ela tem? Ela tem uma mega igreja, ela tem o evangelicalismo furado no Brasil e agora ela tem a rede social a favor dela. Se ela usar essas 3 coisas, ela vai ter um público de milhões de pessoas. Então o que a Vitória Souza representa para a gente não é só uma pessoa nova, né? Não tem nem 18 anos, que precisa muito se converter e muito ainda conhecer a palavra de Deus. Ela precisa muito ter um encontro com Deus a respeito do que é fé, do que é igreja, do que é dinheiro, do que é prosperidade, do que é viver com Cristo acima de todas as coisas. Ela precisa muito, mas ela nos conta como nós estamos como igreja, como nós estamos com relação à nossa teologia, como nós estamos com relação à pregação da palavra. Nós estamos nos últimos dias. Estão sendo criados comichões nos ouvidos para que não se ouça a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus que nos confronta, que nos ajuda, que nos ama, que nos consola. Essa é a palavra de Deus. E é essa que temos que nos consagrar. Mas é da minha responsabilidade estar aqui pregando para você. É da minha responsabilidade você que está me ouvindo. É minha responsabilidade. E eu vou chegar até o Pai naquele grande dia e mostrar aquilo que eu preguei. Então, meus irmãos, eu serei julgado por isso. A Vitória Souza também vai ser. Assim como cada um de nós seremos julgados
para aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, mas principalmente da forma como ela está hoje, mostra não somente quem ela é, mas quem nós somos como igreja hoje no Brasil. Que Deus nos ajude como igreja, que Deus nos ajude como homens e mulheres de Deus nesta nação. Muito obrigado por sua atenção. Até mais. Como é que você chama? Vitória! Vai bater a foto, calma. Dessa vez, só tocar pra receber essa vez.